O texto que eu vou usar como base está lá em Daniel, capítulo 1, inteiro. Só que ao invés de eu ler ele tudinho, eu vou resumir para vocês. E eu gostaria, se possível, quem quiser, tá acompanhando a história na Bíblia. Eu resumi esse capítulo inteiro para estar explicando melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram jovens que foram retirados do meio do seu povo para servir no palácio babilônio. Eles deveriam ser inteligentes, instruídos para aprender a língua e estudar os escritos babilônios. Daniel resolveu que não ia ficar impuro por comer a comida do rei e beber o vinho que lhe dava. Os 4 jovens comeram apenas legumes. E quando passou-se 10 dias, os jovens israelitas, descendentes da tribo de Judá, ou seja, esses 4, estavam mais saudáveis do que aqueles que comiam a comida do rei. Versículo 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios. Versículo 19. E entre todos os jovens não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Olhando para a vida desses 4 jovens e o que aconteceu com eles, a gente pode lembrar daquele versículo: Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Mas o que esse versículo significa, afinal? Será que é todos os jovens de hoje mesmo? Não. Eu vos escolhi porque vocês são fortes. E são jovens fortificados mesmo. São jovens que realmente buscam a palavra do Senhor. Aqueles que estão em constante oração, constante busca pela presença do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, todos os dons. Esses são os jovens que o Senhor quer usar. Esses são os jovens fortes que o Senhor está falando na palavra dele. Jovens que têm coragem de batalhar, buscar conhecimento no Senhor. Jovens corajosos, fortes, são realmente corajosos e fortes. Quantas vezes vemos jovens e crianças mais cansados do que um senhor de idade, não é? Jovens que estão sem coragem para pregar o evangelho. Jovens que só vão sair da sua zona de conforto com 1 quilo de motivação. Quantas vezes a gente tem que ficar, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, mas não adianta nada, não adianta. Esses jovens mesmo não querem ir, entendeu? Eles estão fracos na fé. Jovens que questionam dia de chuva, mas não agradecem quando faz sol. Jovens que estão fracos, desacreditados de que são fortes, desacreditados da palavra de Deus. Mas hoje trago para você uma palavra de ânimo. Levante-se, jovem, para fazer a diferença aonde você for inserido. Não aceite comer da comida imunda desse mundo. Esses 4 jovens decidiram não se sujar, não ficar impuro. Hoje em dia, devemos fazer o mesmo, purificarmos de toda a impureza desse mundo. Esses jovens também conheciam os escritos babilônios, mas não se corrompiam com eles. Mantiveram sua essência e, com renúncia, alcançaram um profundo conhecimento daqueles escritos por causa de Deus. Busque estudar a história do cristianismo. Inclusive, lá na lojinha que eu trabalho, que eu e minha mãe trabalhamos, Grace Story, a gente está vendendo um livro que se chama História do Cristianismo. Eu vou tentar colocar a foto dele por aqui. A História do Cristianismo. E é muito bom mesmo. Eu não cheguei a ler, mas eu já vi vários comentários sobre o livro. Inclusive, mais pra frente, eu quero estar adquirindo em PDF ou estar adquirindo pra mim mesmo físico. Prefiro mais o físico, mas é uma coisa minha, não que eu não goste. Mas esse livro é muito bom mesmo. Ele vai retratar toda a história do cristianismo para você que está começando agora a estudar o cristianismo, ou tem vontade de estudar o cristianismo, pessoa que gosta de ler também, né? Então eu aconselho muito a compra desse livro, está bem? Então busque estudar a história do cristianismo. Busque também conhecer a história do mundo e suas filosofias. Mas cuidado, não deixe que elas te influenciem. Então, Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Peraí, deixa eu conferir se eu falei o nome certo. Esses jovens, eles não se corromperam com aquele outro país, aquele outro lugar que eles estavam vivendo. Eles não se corromperam com os estudos babilônicos. E eles não conseguiram conhecimento
abandonando os escritos dele. Vocês podem perceber, abandonando os estudos. A gente pode perceber aqui que eles adquiriram conhecimento, mas não foi somente Deus que revelou para eles também tiveram que buscar conhecimento. Deus nunca vai dar a Bíblia mastigadinha assim na nossa mão para a gente falar, sem que a gente tenha pegado ela para estudar. Então, se eu quero estudar alguma coisa, se eu quero estudar matemática, se eu quero estudar filosofia, eu tenho que ter os métodos corretos para estudar aquilo. Porque se eu pegar qualquer palavra que alguém de fora falar, por exemplo, um milionário falar, um cara bem estudado falar, se ele pegar e falar alguma coisa e eu pensar assim, não, ele está falando certo, meu professor está falando certo, essa filosofia, porque ele tem mais grana ou porque ele conquistou isso usando aquilo, entendeu? Sim, os ímpios, eles podem, e a gente vê muito caso de pessoas ricas que conseguiram alcançar sucesso sem Deus na vida delas, né? As pessoas, os senhores babilônios, né? Os adivinhos, os sábios, eles conseguiram conquistar esse conhecimento sem ter a Deus. Só que qual é a diferença? Não era um conhecimento tão profundo como aqueles jovens tinham. Eis a diferença. Então aqui eu não estou falando para você não estudar algumas coisas, né? Não estou falando para você se afaste da filosofia, mas eu estou falando para você o que a Bíblia diz para a gente fazer. Cuidado com a sua mente ao estudar. Eu vou abrir lá em Colossenses 2, do 8 ao 12. Em Colossenses 2, do 8 ao 12, vai falar assim, eu vou usar duas Bíblias para ler nas duas versões, para você ver como é que uma completa a outra. Vamos lá, Colossenses 2, a leitura que eu aconselho fazer também é do 8 ao 12, mas eu vou ler somente o versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de escrituras humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Olha como é que é forte isso aqui, ó. Pois em Cristo, como ser humano, está presente em toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. 12, estou lendo mais aqui. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo que ressuscitou Cristo. Eu vou pegar a versão Almeida, que eu tô com a NVI. Eu vou usar, deixa eu ver se é NVI mesmo, acho que é isso mesmo, NTLH, eu tô com a versão NTLH. Eu vou pegar agora a Almeida para vocês verem, e vou só frisar o versículo 8 agora, porque eu li inteiro, porque é muito forte mesmo, eu achei que eu deveria ler, mas eu vou focar na 8 agora, na outra versão Almeida. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha como é que a versão é mais completa, né? As duas se completam. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, cuidado. Se alguém te oferecer alguma oportunidade de estar estudando filosofia, cuidado. Se você quiser estudar a filosofia, quando você for estudar filosofia, seja na escola ou universidade, seja no próprio ensino médio, os seus filhos, 12 anos, 11 anos, 13, pode parecer que não, mas o ensino hoje nas escolas, quem é pai que acompanha os ensinos na escola dos seus filhos, percebem que é muito forte o que eles vêm tentando colocar nas escolas na mente dos seus filhos. Não é culpa dos professores, não é culpa dos professores das faculdades, mas é o nosso próprio sistema de ensino mesmo. Começa lá de Paulo Freire, que ele está muito modificado, pronto para atacar toda a crença religiosa. É só perguntar para os seus filhos. Não pergunte para os professores, pode ter um diálogo com eles também. Não é culpa deles, eles devem passar isso. Algumas coisas, querendo ou não, que parece certo,
Mas se você estudar a fundo no dicionário o que significa aquela palavra, é algo totalmente diferente. Então, quando seus filhos estiverem na escola, na faculdade, acompanhe eles em todas as áreas da vida dos seus filhos, principalmente essa. Cuidado, porque o inimigo tem trabalhado muito hoje na mente. Cuidado com a sua mente ao estudar. Procure conhecer filosofia do mundo, sim, mas cuidado para não se corromper com elas. Ah, mas por que, Renata, procurar conhecer a filosofia do mundo, a história do mundo? De que isso vai trazer importância para mim, se eu vivo no agora? Tudo. Tem uma frase que fala, se a gente quiser conhecer o hoje, a gente tem que conhecer o passado. A Bíblia está falando do passado. Comece pela Bíblia. Estuda a Bíblia que você vai já entender, ter uma base das filosofias humanas. Tenta ler ela de capa a capa. Tem um planozinho anual, que fica aqui atrás da Bíblia. Acho que é 3 capítulos por dia. E você consegue ler a Bíblia inteira em um ano. Tipo, moleza. E não importa se você começar agora. Você pode ir, né? Indo. Ou você pega e lê 5 capítulos por dia. Quanto que você conseguir? 15 minutos por dia. Vai indo até acabar a Bíblia. Por mais que acabe, não sei, em 3 anos, 5 anos. Mas estude a Bíblia com afinco. No seu tempo. Naquilo que você consegue. Porque não só a Bíblia, mas esteja orando, tá? Quando você for estudar qualquer coisa, esteja orando, Senhor, isso é para mim? Senhor, eu devo escutar tal professor? Não de escola, não tô falando de escola, tô falando de cursos online agora. Eu devo escutar o que aquele professor está falando? Porque hoje, na internet, a gente tem um leque de professor para a gente escolher para qualquer curso, qualquer coisa que a gente for fazer, estudos de matemática, inclusive na escola, a gente tem vários professores, vários leques de professores. Só que a gente tem que saber escolher até isso, qual professor a gente vai ouvir, qual coisa a gente vai pegar. Eu lembro que eu estava fazendo um curso e eu comecei a assistir um professor no YouTube, procurar professor assim para ver uma aula do curso, que eu queria entender mais do curso. E tava lá a aula tudo certinho, tava lá assistindo de boa, né, tranquilo. E meu celular tava no volume máximo. De repente aquele professor começou a xingar no meio da aula, do nada. E xingava, mas mais xingava do que dava aula. E o que eu fiz automaticamente? Abaixei o volume do telefone. Porque eu pensei assim, se meu pai ou minha mãe ouvir, eles vão vir aqui no meu quarto. Olha só como é que é. Aí eu parei assim, ouvindo aquele professor, eu parei assim, pensei, será que eu tô fazendo certo? Eu sei que é um curso que eu tô vendo, mas será que eu tô agindo certo? Então eu coloquei uma seguinte frase na minha vida. Se os meus pais não podem ouvir, e eu? Quem dirá eu? Se eu tenho medo deles ouvirem, por que eu tô ouvindo? Sendo que eu sei que é errado, sendo que eu sei que vai me prejudicar. Por que eu tô ouvindo um cara que xinga? Por mais que o conteúdo seja bom, mas tem vários outros professores, inclusive evangélicos do mesmo curso, e eu vou escolher aquele pra quê? Sendo que eu sei que se eu tô ouvindo isso, isso vai me afetar. Eu sei que isso vai me afetar. Não confie na sua carne. Não pense, eu não vou ser afetado. Se você continuar ouvindo isso todos os meses, depois de um ano, 5 meses, até menos, você vai estar repetindo as mesmas coisas. Você vai estar repetindo sim, isso é automático. Se alguém falar, se eu chegar a um lugar no sul, e o pessoal tem um sotaque diferente, eu vou pegar esse sotaque, não é automático? Você está ouvindo ali a pessoa, do nada você vai falar, o que eles estão falando? O sotaque deles. Né? Se chegar em outra cidade, enfim, aquilo para mim vai se tornar normal, vai se tornar rotineiro. E eu vou começar a repetir aquilo automaticamente. Eu sei que isso é errado. Se meus pais não podem ouvir, por que eu deveria ouvir? Cuidado. Cuidado com a sua mente quando você for estudar alguma coisa. Qualquer coisa. Principalmente filosofias. Não deixe se enganar por elas. Se você for estudar filosofia na escola, eu aconselho você, jovem cristão, faça jejum pelo menos uma vez na semana. Faça jejum e muita oração. Vigia, porque é algo muito pesado. O inimigo é muito sorrateiro, gente. É muito sorrateiro. Quantos jovens aí que eu já vi indo pro lado do mundo por causa dessas besteiras mesmo. Acreditando em signos, acreditando, sabe, em argumentos sem noção, que você para e fica, Senhor,
Tenha misericórdia, Senhor. Que a gente possa orar por esses jovens e abrir os olhos daqueles jovens que estão precisando. Você que está começando a estudar filosofia, ou política, ou economia, qualquer coisa, ora, jejue enquanto você estuda. Porque é muito perigoso. Satanás é muito sorrateiro. Não acha que você não vai cair. A sua carne é fraca. Você que está de pé, cuide para que não caia. Não é à toa que está escrito isso não, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quero também ler lá em Mateus. Deixa eu achar aqui. Mateus 6:22, que eu deixei marcado. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Então, quando eu pego a Bíblia para ler, ou não sei, qualquer coisa boa, a natureza de Deus, quando os meus olhos veem coisas boas, o meu coraçãozinho vai ser cheio de luz, né? Meu corpo fica cheio de luz. Resplandeça a luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que estava em você, pegou? Se você já tinha luz, cristão, está se referindo a nós, cristãos. Se você já tinha luz, aquela luz que brilhava, sabe? Se você já tinha aquela luz, essa luz que está em você, se ela virar escuridão, como terrível será. Terrível. Terrível será uma luz que virou escuridão. Alguém que se apoiava na sua vida, que falava, nossa, fulano realmente é um cristão. As pessoas olham, as pessoas reparam em você, assim como as pessoas reparavam na vida de Paulo. Certa vez eu postei uma frase, quem aí tem coragem de dizer que a sua vida é parecida com a de Paulo? Eu tenho coragem de dizer, olhem para mim, porque eu imito a Cristo. Gente, não tem pessoas que têm coragem de dizer isso, entendeu? Paulo era um homem comum como nós. Nós podemos andar como ele andou, não como ele andou somente, mas como Cristo andou na terra. As obras, tudo. Se eu, cristão, se eu me corromper com esse mundo, se eu comer as coisas erradas desse mundo, o que é comer as coisas erradas, Renato? Explica pra mim, pelo amor de Deus. Gente, é você andar em pecado, é você gostar de xingar, é você gostar daquilo outro, não sei, aquilo que te afasta da presença de Deus. Se você começar a gostar disso, quão tremenda vai ser a escuridão, quão grande vai ser a escuridão dentro de você. Quero também deixar um outro versículo lá em Romanos 12, no versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que Ele tem de bom, perfeito e agradável a Ele. Cuide da sua mente quando for estudar. Ore, jejue. Isso não é brincadeira, tá? Isso não é brincadeira. Eu já conheço muitos jovens, amigos meus, amigas minhas, que se distanciaram da presença de Deus por causa da filosofia do mundo, da ciência do mundo. E isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Daniel, esses 4 meninos, eles resolveram não se corromper com a comida do rei. Não se corrompa com a comida do rei desse mundo. Porque esse mundo já é do maligno, já é de Satanás. Não se corrompa com o prato que ele te oferece. Não te corrompa com as filosofias que ele coloca, ou com as amizades que ele coloca na sua vida. Mas deixe que Cristo te renove todos os dias. Renove a sua mente todos os dias. Quando a sua mente não é renovada, você quer desviar, você quer trocar de papel emocional, você quer ser outra pessoa, você acha que tudo não está bem. Quando sua mente não é renovada, o seu coração não é luz. Você não se torna um jovem forte, como a Bíblia diz que você é, porque você desacredita das promessas de Deus, as promessas que Ele tem para fazer na sua vida. This is my desire.